Vamos com informação lá de Brasília, também de olho em um dos destaques do dia. O presidente do Tribunal de Contas da União, o ministro Vital do Rego, e o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, se reúnem hoje para discutir o caso do Banco Master. Vamos falar com o Pedro Moreira sobre esse encontro que será a portas fechadas, Pedro, mas a gente já consegue colher um pouco das expectativas em torno do que será essa conversa. O que você traz de informação para a gente para começarmos essa semana, Pedro? Bom dia para você. Bom dia, Carol. Ótimo dia para você, ótimo começo de semana para quem está com a gente aqui no Novo Dia. Carol, essa reunião está marcada para as 14h e vai acontecer no gabinete de Gabriel Galípolo, no Banco Central. Além de Vital do Rego Filho, que é ministro do TCU, atual presidente da Corte de Contas, outros funcionários, outras pessoas, outras autoridades do Tribunal de Contas da União vão acompanhar Vital do Rego Filho nessa visita, nessa reunião que vai acontecer com Gabriel Galípolo. Estarão com Vital do Rego a secretária-geral de Controle Externo do TCU, a secretária-geral de Comunicação e a auditora-chefe adjunta da Secretaria-Geral de Controle Externo. Então, essas 4 autoridades do TCU se reúnem com Gabriel Galípolo. Oficialmente, na agenda do presidente do Banco Central, consta lá que seria um encontro para tratar de questões institucionais, mas a CNN apurou, inclusive a apuração da nossa âncora e analista Tainá Falcão, de que a pauta do encontro é, sim, o Banco Master, como não poderia deixar de ser, né, num momento em que os olhos estão voltados para a relação entre essas duas instituições, o Banco Central e o Tribunal de Contas da União. A polêmica já ronda essa situação há algumas semanas. Na segunda-feira passada, o ministro do Tribunal de Contas da União, Jonatas de Jesus, que é um relator de um procedimento que foi aberto no Tribunal de Contas referente à liquidação extrajudicial do Banco Master, o ministro Jonatas de Jesus determinou uma inspeção in loco no Banco Central para averiguar como foi o processo de liquidação do Master promovido pelo Banco Central. E essa decisão do ministro Jonatas de Jesus causou muita polêmica de todas as partes, de outros tribunais, inclusive entre integrantes da própria Corte de Contas, integrantes do Supremo Tribunal Federal, agentes do setor financeiro, né, instituições bancárias se reuniram em notas para condenar essa iniciativa do Tribunal de Contas da União, porque o entendimento era de que o Banco Central teria autonomia para investigar, apurar falhas em uma instituição financeira, como foi feito no caso do Banco Master, e teria autoridade para determinar a liquidação extrajudicial, ou seja, o encerramento das atividades do Banco Master. E que essa ação do Tribunal de Contas da União dava a entender que o tribunal poderia tentar, de alguma forma, contestar esse processo conduzido pelo Banco Central, ou até mesmo os temores mais severos seriam de que o TCU tentaria reverter a liquidação extrajudicial. Diante de muita polêmica, então, o ministro Jonatas de Jesus recuou dessa decisão monocrática, uma decisão por parte apenas do ministro, que tinha determinado a inspeção do banco, e acatou um recurso que o Banco Central apresentou, questionando a realização dessa inspeção e pedindo que, caso a inspeção seja feita, que essa decisão partisse do plenário do Tribunal de Contas. O ministro Jonatas, então, aceitou esse recurso, e no despacho dele ele até comentou que contou na decisão dele por recuar, por submeter isso ao plenário do Tribunal de Contas, a repercussão que isso gerou na sociedade. Então, realmente, a polêmica chegou até a decisão do ministro. Então, agora a gente está aguardando, no momento, o plenário do TCU se reunir para julgar esse recurso do Banco Central e determinar se a inspeção vai ocorrer ou não. E aí, no meio disso tudo, então, acontece esse encontro entre essas duas autoridades, entre o presidente do TCU e o presidente do Banco Central. E nessa reunião eles podem certamente discutir essa questão e tentar achar uma solução que não piore ainda mais a situação, a imagem de cada uma das instituições, porque a gente lembra, Carol, assim que o TCU começou a
verificar o processo de liquidação do Master, houve críticas porque parecia que o TCU estava contestando a autoridade e a autonomia do Banco Central, né? Então a gente está, claro, com olhos voltados para essa reunião. Ela é a portas fechadas. Na agenda de Gabriel Galípolo consta de que a imprensa não vai ter acesso a esse encontro, né? Mas claro que a gente vai tentar apurar o que foi dito, o que foi falado e também, é claro, acompanhar como vai decidir o plenário do TCU diante dessa reunião, né, com relação à expensão que havia sido determinada pelo TCU. O retorno do TCU, né, o TCU está em recesso, né, a gente está em recesso judiciário e legislativo também, mas a previsão é de que, com o retorno do recesso do TCU, essa questão seja julgada pelo plenário até por volta do dia 21 deste mês. Mas, de qualquer forma, por enquanto, então, aquela expensão foi suspensa, né, até que o plenário decida sobre isso, porque antes a gente tinha o risco dela acontecer, já que tinha partido de uma decisão monocrática do ministro Jonatas de Jesus. A gente segue acompanhando, Carol, a reunião e as repercussões que ela pode trazer hoje ao longo do dia. Com certeza. Pedro, obrigada pelas informações. Expectativa do dia dessa segunda-feira lá em Brasília, caso Master em destaque.